Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero mandar um grande abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores e agradecer, claro, a todos vocês inscritos no canal. É costume meu falar que é um canal 100% ateísta, é exatamente um alerta, inclusive coloco na descrição do vídeo, canal 100% ateísta é o alerta para o crente ou religioso fanático que aqui adentrar o canal ele ter ciência de que aqui eu vou contestar o sistema religioso, incluindo o livro adorado por ele, o livro da capa preta, que a própria capa já dá uma conotação do conteúdo perverso que ali dentro está contido. O livro Bíblia, arrogado pelo crente como sendo a inerrante palavra de Deus, não poderia jamais ter um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade. Na realidade, a Bíblia, um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. O livro adorado pelo crente como sendo sagrado está mais para sangrento. O sangue que escorre nas páginas daquele livro é terrível. É um livro repleto de perversidades, sabe? Um livro que jamais deveria estar nas mãos de uma sociedade que quer progredir, que quer o bem da humanidade. Religião jamais trouxe algum benefício para a humanidade. Ateísmo nunca, jamais, em toda a história, causou algum tipo de guerra. Todas as guerras são criadas, são causadas pelos sistemas religiosos. Assim, as antigas civilizações criavam seus deuses. Não à toa existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses, pois Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade, e cada um que crie sua própria divindade. As sociedades antigas, medos, persas, egípcios, babilônicos, tinham suas próprias divindades. E o povo hebreu, aquele povo que pairava no deserto de tenda em tenda como nômades, que criam para si uma divindade também, representando apenas a imagem e semelhança do povo que o cria, pois homens criam deuses e não deuses criam homens. E assim uma sociedade perversa dá origem a um Deus perverso, o que é o caso do povo hebreu, que para ter a justificativa para invadir outras terras, para matar, roubar, destruir, e estuprar as criancinhas, levar as criancinhas como escravas sexuais, então criaram esse Deus denominado por eles próprios como Senhor dos Exércitos. Agora um Deus que, segundo o livro que esse próprio povo escreveu, teria criado tudo e todos o universo, faz uma acepção de pessoas, escolhe um povo, o povo eleito. Lógico, obviamente, que esse Deus teria que escolher esse povo, já que este povo foi quem o criou, o povo é o pai desse Deus, é o pai dessa criança perversa, que é o Yahvé, o Elohim, o El, que era uma sociedade politeísta, torna-se monoteísta muito mais à frente, lá com o judaísmo, lá no reinado do rei Josias. Tá bom, pessoal? O cristianismo não fica por trás. A história do cristianismo repete toda a atrocidade que o povo hebreu e o povo judeu cometia ao entrar em outras terras para invadir, matar, roubar, pilhar e estuprar, levar escravas sexuais. A mesma coisa o cristianismo continua quando os imperadores, para conter a guerra dos judeus, a revolta dos judeus, pois o Império Romano, após invadir centenas de cidades que tinham suas próprias divindades, também do povo judeu, e aí causando um racha no Império Romano. Agora o Império Romano astuciamente precisa criar urgentemente um Messias e cria um Messias pacificador, sendo que os judeus não caíram nessa, não seguiram o tal mito de Jesus, porque ele jamais existiu nas páginas da história. Não tem historiador sério no mundo que diga que Jesus Cristo, ou como você queira chamar, Yahushua, não adianta. Nenhum deles é real, é tudo farsa. Historiadores sérios sabem que o Jesus Cristo é uma fraude do Império Romano. E assim, após criar este mito, filhote de pombo que você crê que existe, porque foi mergulhado em uma banheira, nasceu em um país cristão e só por isso é cristão, e mergulhado em uma banheira fria quando criança, sem saber o que estava acontecendo, deu um choque térmico em tua mente e queimou os neurônios, sobrando espaço para fantasias. A Bíblia é um livro arrogado pelo cristão como sendo, de um Deus único e verdadeiro, é aí onde o crente erra, desconhecer a existência de milhões de livros sagrados e não quer nem saber, porque para ele basta acreditar em Deus, que nem nome é título, Quando a gente pergunta ao crente, como é o nome do teu Deus, sequer ele sabe, Diz que é Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo é o Pai, é filho do Pai, assim na loucura que é o cristianismo, que quando criado pelos imperadores e forjado a Bíblia Novo Testamento, que pertence os direitos autorais da Igreja Católica, a partir dali dá-se início às cruzadas. Daí o nome do meu canal, Cruzada Viva, porque afirmo que as cruzadas ainda continuam, porque as perseguições deste povo continuam até hoje. Povo bárbaro que matava ao fio da espada aquele que não seguisse.
tanto o judaísmo como o cristianismo e também o islã, todos descendentes dessas três mais perversas religiões que o maluco, o noiado do Abraão criou, né? Deuses que só esses povos veem. Deus algum jamais se apresentou para todos na humanidade, mostrando a fraqueza desses deuses, que para chegar, por exemplo, aqui no Brasil, teve que vir carregado nos braços, passando do Oriente Médio pela Europa e trazido de navio aqui para o Brasil. Antes, os índios estivessem adorando ainda Tupã, né? A divindade deles, pois quando os brancos trouxeram esse Deus perverso, Cristo, né? Yahvé, Javé, seja lá como você queira chamar, né? Mataram os índios, deram Bíblia, forçaram a engolir a palavra de Deus, desse Deus fajuto, sanguinário da Bíblia, e ali tomaram-lhe as terras dos índios e ainda continuam querendo tomar o resto, né? Forçados a serem cristãos pelo amor ou pela dor, não é? Pelo amor ou pela dor, é assim que você fala, crente, né? A força na marra desse Deus vagabundo, Zé Ruela, incapaz, e aí usa as ameaças, né? Criou o inferno apenas para castigar e diz que tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio, meu caro, nobre amigo cristão, são várias escolhas. Que escolha você tem quando ou você segue esse Deus vaidoso ou você é jogado numa fornalha por toda a eternidade, sendo que tudo é uma farsa, uma mentira e má tradução. Na verdade, nem má tradução, né? Traduzido erroneamente de propósito, tá? O cristianismo invadia as outras terras, tomava-lhe os bens, tomava-lhe tudo e considerava esses povos de outras religiões pagãs, porque o Império Romano estava se dividindo por conta de religiões, né? Que não queriam pagar impostos, né? Ao sistema romano. E aí ele castiga até o próprio povo dele, condena até, né? As religiões romanas, sabe? A aceitarem agora este Jesus Cristo. O imperador Constantino disse, certa feita, né? Eu não quero saber em quem eles acreditam. Dei-me uma Bíblia, Novo Testamento, para eu dizer a eles em quem nós acreditamos e em quem eles vão ter que acreditar. Isso aí quem falou foi o imperador Constantino, tá? Então criaram o mito de Jesus Cristo, o filhote de pombo que você adora, clama, mas que jamais voltará. Porque até nos textos forjados lá dentro da própria Bíblia, garanto a você, o próprio texto bíblico diz que ele jamais voltará. Já fiz vídeo mostrando. O vídeo de hoje, pessoal, vai se chamar O Cristianismo Criou Satanás. Criou para quê? Assim como criou o inferno. A tradução lá do grego, do hebraico para o grego, a Vulgata não, a Septuaginta, a Vulgata já é do grego para o latim, né? Mas quando ali traduzido lá do hebraico original para o grego, aí passa a se usar a palavra inferno, que é o inferno de Hades, troca-se Sheol, que é sepultura, e coloca-se Hades, e esse inferno agora cria-se o demônio, que lá na mitologia grega era justamente o Hades, né? Mas agora, aqui no cristianismo, é Satanás. Criação. Esse ser imaginário jamais existiu para os hebreus, para os judeus. O que existe é outra personalidade que está mais próxima ali do espiritismo, tá? E aquela história de que o diabo se apossou de Satanás é mais uma farsa, né? A Lilith, que está na cabala judaica, seria esse demônio que se apossou. Por quê? Porque as serpentes eram adoradas em outras religiões. E quando se forma uma religião, aquele outro Deus agora se torna o diabo desta religião. E foi o que aconteceu aqui. E vou mostrar para você quem é, na realidade, Satanás, demônio, diabo. Tudo uma farsa para te pôr medo. Tá bom, crente? Vamos lá. Em uma biblioteca histórica na cidade de Treveris, hoje, Alemanha, há um manuscrito feito entre 800 e 825 DC com o texto do livro bíblico do Apocalipse e com muitas ilustrações, pinturas, ilustrações. Uma das gravuras mostra a luta do arcanjo Miguel contra os anjos rebeldes. Então, ali mostra a divisão dos anjos do bem e os anjos que se rebelaram do mal, né? Sendo que, observe, nesta gravura há dois grupos de anjos, né? Os rebeldes e os fiéis a Deus, ao Deus bíblico, né? Que, na realidade, eram vários deuses, né? Começa-se com o El, né? Que é Elohim, porque era no plural, porque ele não estava só. Inclusive, o El criou sua própria esposa, né? Acredito que não criou a sogra, porque não é mencionada, né? E foi esperto nesse caso. Criou sua própria esposa,
né? E também o filho deles dois, que é a Será, e o filho deles é o Baal, que é o Senhor na Bíblia. Sendo que é tudo título, né? Senhor nada mais é do que um pronome de tratamento, e Deus nada mais é do que um título, assim como Cristo também é um título, sabia disso, crente? Então quando você diz, meu Deus, você tem que explicar qual dos milhares de deuses ao redor da Terra, bilhões de deuses se contar, né? A Índia, né? Os hindus que têm milhares de deuses. Então vamos lá, pessoal. Então agora tem os anjos rebeldes e os fiéis a Deus. O interessante é que não há nenhuma distinção entre os grupos, são iguais, né? Os anjos rebeldes são iguais. Apenas a posição de cada um nos grupos é um de um lado, um grupo de um lado e um grupo de outro. Então a pintura ali mostrava quando foi, olha como foi forjado a figura de Satanás, a figura do diabo que te impõe medo, e os motivos vou mostrar neste vídeo. Preste atenção até o fim. Então, essa é a mais antiga representação dos demônios e de que se tem notícia. Ainda nesta gravura, o diabo é representado como um enorme dragão, né? Um enorme dragão, somente o diabo. Mas os anjos que o seguem, que ele levou a legião, né? Todos são iguais aos outros anjos. A única coisa que difere é a auréola, que não tem, né? Mas são iguaizinhos, idênticos. Apenas o diabo é que é representado como um dragão. Mas esse dragão vai tomar forma, né? Vamos ver? Um dragão. Mas seus companheiros, os anjos rebeldes e decaídos, são iguais aos anjos que os fizeram precipitar, né? Estes têm asas, vestes longas e cabelos encaracolados. E uma coisa que lhes falta na gravura é a auréola, né? Auréola, aquela negocinho redondo que os anjos têm na cabeça. Só isso que falta, né? Aqui a única pessoa aqui que difere é o próprio Satanás, que era representado inicialmente como um dragão, mas ele vai tomar uma forma aqui e eu vou explicar por quê. E há uma coisa de se observar, que é sempre aqui, você vê aqui, ó, ele é representado com asas, vestes longas e cabelos encaracolados, né? Cabelos encaracolados. Sempre o negro, se você prestar bem atenção, os anjos sempre são os branquinhos dentro da Bíblia. A Bíblia é tão racista, né? Inclusive condena o negro, diz até que o dono do negro deve, até quantas chicotadas deve dar, né? Se matá-lo, apenas dar uma contribuição lá ao sacerdote, que é quem sai ganhando. A igreja jamais ficou contra a escravidão. E outra, os negros, os anjos negros dentro da Bíblia, são os demônios. São considerados como os demônios, tá? Essa é a grande realidade. Inclusive, o Jesus Cristo nunca se pôs contra. Inclusive, ele diz, né, que o escravo deve obedecer a seu mestre, né, seu dono, né, na realidade ali. Senhor do escravo. Chamado de Senhor também, né? Ao longo da história, observa-se uma correlação entre os momentos políticos e sociais e a representação do diabo, né? No campo das artes pictórica, escultórica e literária, a tentativa de traçar uma cronologia da imagem do diabo dificilmente renderá bons frutos, né? Dificilmente renderá bons frutos, porque vai sempre querer colocar o diabo. Você vai ver que eles fizeram de propósito tornar o diabo uma força poderosa para te impor medo. E quanto mais a força do diabo sobe, mais a força do papado subia, mais a força da igreja subia, que seria a força oposta, né? Tem que ter, sempre teve essa dualidade, ter o bem e o mal. Exatamente, tem que ter, porque o bem sem o mal, olha, sem o diabo na igreja, não existe. Não existe a igreja. A igreja só existe por conta do diabo, porque as pessoas têm medo do diabo, que foi criado. Vamos lá, vamos continuar. Há uma contradição em diferentes formas de representá-lo. Até no século XI, o diabo sempre foi retratado com uma aparência humana. Aí, por quê, Paulo? Por como o diabo se transformou nessa figura, né? Que você vê hoje de chifres, tá? Vou explicar, me aguarda. No Ocidente, a partir do ano 1000, o diabo começa a ser representado com a aparência grotesca e monstruosa entre humano e animal. Seria um antropomorfismo, metade homem, metade bicho, né? Aquela mistura. De onde você traz isso? De várias culturas antigas, meus nobres. De várias culturas antigas. O cristianismo foi buscar aquilo que eu estou falando. Quando se cria uma religião, os outros se tornam demônios. Então foi buscar lá na mitologia grega, egípcia, suméria, seres antropomórficos. Quer ver eu mostrar um aqui? Tá aqui, ó. Anubis. Anubis, sabe quem é Anubis? Na mitologia
né, egípcia, ele é o demônio, ele é o senhor do submundo, Anubis, assim como o Ra, né, seria o Horus, Ra é Horus, cópia sabe de quem? Jesus Cristo, rapaz. Esse cara aqui seria o cara que nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, fazia milagres, antropomorfismo, né? E aí se torna demônios para a religião recém-criada, né? Vou mostrar por quê. Então vamos lá. Na Idade Média, os processos não eram homogêneos, não eram iguais, né? Era diferente, né? Não havia internet, não havia nada. Então o pessoal ali, cada um que criava o formato de um deus. Você chegava numa cidade era um deus, chegava na outra cidade, né, aquele deus já era o diabo e por aí vai. Né, a confusão geral. Grandes contingentes populacionais espalhados por extensos territórios em uma época na qual as comunicações e a troca de cultura eram lentas, fragmentadas e de baixa densidade, faziam com que diferentes compreensões e ideias sobre o diabo convergissem em mutualidade, juntas, porém desiguais. Né? Podemos afirmar com segurança que a partir do século XI, características não humanas da figura do demônio começam a ganhar certa hegemonia no meio da população. Começa a se formar a figura do diabo, a igreja formando essa figura, né, buscando lá na mitologia essa figura perversa para te impor medo. E foi por isso que quando eles traduziram o inferno do hebraico, colocaram o inferno do grego, que é um inferno onde o Hades está lá naquele lugar, que seria um lugar físico, quando a pessoa morre vai para lá. Mas no hebraico não é inferno, é sepultura, lugar comum para onde todos nós vamos. Mas queriam impor medo às pessoas. Então usaram a mitologia grega. Né? Você vê que aqui a mesma coisa, já também lá tinha o Anubis no Egito. Continuando, pessoal. Onde aqui estava? Homogênea e tal, iguais. Embora ainda sobrevivam, por essa época, representações de anjos caídos que guardam proximidades com a figura do homem. Né? Foram pegando ali e transformando aquele homem num antropomorfismo, plagiando, né, de outras civilizações e criando essa figura perversa. Eu vou mostrar quem é o diabo, na realidade. Né? Na realidade, é um deus grego. Tá? Mistura de deus grego e romano. Tá? Foi somente a partir do século XI, que essa figura foi implantada. Pra vocês terem ideia. Aquilo que eu estou falando, o diabo não existe lá para o povo hebreu, nem para o povo judeu. Começou a existir após o cristianismo, meus nobres crentes, estudem. Então vamos lá. 11, que o diabo começa a aparecer como um monstro. A partir do século XI é que o diabo começa a aparecer como um monstro, dotado de cauda, orelhas animalescas, barbicha de caprino, de bode, artelhos, patas e chifres e também asas de morcego. O diabo vermelho e com chifres. É óbvio também, por motivos tradicionais, que o diabo deveria ser feio. Tem que ser uma figura feia, grotesca, que é para você, né, ficar com medo. Né? O feio é abominável, né? Então, tinha que ser feio, né? Diabo bonitinho não dava, né? Por isso que Jesus Cristo criaram ele, a imagem dele como? Um cara que teria nascido, que não nasceu em lugar nenhum, porque não existiu, não vai voltar para lugar nenhum, porque não foi para lugar nenhum, mas nasceu no Oriente Médio, misteriosamente, loiro, dos olhos azuis. Branco, loiro dos olhos azuis, no Oriente Médio. Pode? Né? Pois o feio, sob a forma de terrível e diabólico, faz seu ingresso no mundo cristão com o Evangelho Apocalipse de São João Evangelista. A figura mais icônica do demônio, o ser vermelho com rabo, chifres e tridente, é uma construção paulatina e gradual no século XI, um processo de sistematização dogmática, igreja, dogma, religião, tá? Dogmática da figura do diabo, tenta reunir uma síntese tanto a teologia quanto as representações do imaginário social, né? Então a igreja vai ali doutrinando as pessoas, né? Vai criando dogmas, doutrinando as pessoas a ver aquela figura de acordo com a imaginação das pessoas, pega a imaginação de uma pessoa, da coisa mais feia que ela imagine, né? E faz aquela imaginação dela tornar-se real, assim como fizeram o mito Jesus se tornar-se um personagem real, coisa que jamais foi, nunca existiu. Mas as pessoas não acreditam, então também vão acreditar nessa fantasia.
É só criar que o povo aceita tudo. E vocês vão entender por quê. O ser humano tem essa necessidade de crença, né? É o medo maior do ser humano. E onde as religiões são perversas, te ataca justamente no teu maior medo, da morte e do desconhecido. Você vai ver. Neste mesmo período, vem em socorro das necessidades políticas e uma ordem medieval, né? Em uma ordem medieval, a extensa iconografia do diabo, iconografia, a extensa, né, ali, imagem do diabo, né, da testemunho da luta da luta teológica e política violenta. Luta teológica e política violenta. O que quer dizer isso? Uma luta da igreja contra outras religiões para implantar o medo, transformar aquelas outras religiões e os deuses das outras religiões em diabos para você largar aquela religião e seguir a deles. E até hoje não se repete. Você não vê aí que o sistema protestante, que largou da mãe católica, criaram o livro Bíblia roubado da Igreja Católica, que os direitos autorais pertencem à Igreja Católica. O Lutero pega, daí então, milhares de denominações religiosas. Só em 2010 aqui no Brasil eram 40 mil denominações e se abria 14 mil por ano, porque é lucrativo, dá dinheiro. E agora você vê esses próprios pastores, né, que diz que a igreja dele é a verdadeira e a do outro, sendo do mesmo Deus, da mesma Bíblia, do mesmo Cristo, da mesma porcaria mentirosa, ele diz que o dele, a do outro, não é verdadeira, é do diabo, é do demônio, um ficando condenando o outro. Por quê? Porque você é um cliente, você é um sifão na mão desses caras. Eles estão podres de rico, com jatinhos, né? Mansões aí, com para-raios, cerca elétrica, todo aparato de segurança, dizendo que acredita num Deus que está em todo lugar, está protegendo ele. Ainda que ande no vale das sombras, nada temerei. 1000 cairão do meu lado, 10.000 do outro, e nada me acontecerá. Mentira, rapaz. Você anda de segurança armado porque você sabe que é tudo uma farsa, rapaz. Agora você enfia a ilusão na pobre ovelha que está ali no banco frio da igreja dos templos. E você com o microfone na mão, a varinha de condão, você prega ali os textinhos dentro da Bíblia onde ela deve ler e ficar alienada com aqueles textos ali absurdos. A Bíblia do crente parece mais uma lona de circo. E o único circo onde o palhaço está na plateia. Vamos lá, pessoal. Que se faz emergir aos poucos a figura de um senhor terrível, que subjuga os homens e as mulheres na maldade, escraviza os homens e as mulheres na maldade. A criação da igreja, né? Que criou esse senhor aqui, esse diabo, que é um senhor poderoso, cada vez ele ficando mais poderoso, agora nas mãos da igreja, que está o transformando numa figura, né, terrível, que é para o que jamais existiu, que é para o crente ficar com medo. E aí a igreja diz que ele é um ser que escraviza os homens e as mulheres. E só quem pode libertar é a força superior, a força maior, a igreja. Não é verdade, crente? Tu acredita nessa babaquice toda, né? Então vamos lá. A imagem soberana, senhorial e majestática, não humana do diabo emerge lentamente no processo de consolidação do poder papal. E hoje nas mãos do poder protestante e evangélicos também, sabe? Que são, olha, são, na realidade, quem criou o termo fundamentalismo foram os protestantes. Fundamentalismo, porque querem fundamentar a Bíblia. Agora você imagina a Bíblia, você seguir os fundamentos da Bíblia à risca. Me fala, tu não vai matar teu filho porque é desobediente? Tu não vai matar os homossexuais? Tu não vai transformar tu não vai matar tua mulher se ela for estuprada? Porque isso que eu estou falando está na Bíblia, tá? E tem muito mais, tá bom, pessoal? Muito mais absurdo, coisa de jeito primitivo mesmo e perverso, tá? E emerge lentamente no processo, né, a consolidação do poder papal. Agora o Papa é quem tem o poder para combater esse diabo aí, né? A igreja. E da figura do rei autocrática como torrões de fortaleza, como sendo eles os que podem combater isso, a igreja, né? Na figura desse Jesus Cristo, que nada mais é do que um mito solar, né? Tanto que as vestes do Papa tá ali, ele com um cajado com o sol e as roupas vestido de peixe, que aquilo ali é a boca do peixe, o chapéu dele, né? Aquilo ali significa, né, a era de peixes, né? Capaz de resistir a um Deus da maldade, cada vez mais poderoso e antagonista da paz e da ordem, contrário à igreja, contrário à paz e à ordem, né? A ordem e a paz é a igreja, sendo que a igreja é o próprio mal da humanidade, porque só tem causado guerra às religiões, invasões para sobrepor-se Deus sobre deuses. Esta é a realidade.
A igreja é quem carrega sangue nas mãos, nas cruzadas. E também houve a Inquisição protestante também, tá? E todas as religiões que se matam, né? Até os dias de hoje. Tal figura é a mescla da cultura erudita dos monges e teólogos medievais com a cultura popular eivada de superstições, cheias de superstições e paganismos. A fome, as pestes e o lento desmonte do sistema feudal cooperaram para que o diabo assumisse as suas características históricas, características inumanas a partir do século XI. Características inumanas, não humanas. A partir do século XI é que ele começa a tomar forma, vejamos. E assim, a simulação da cultura grega e seus deuses por parte do cristianismo trouxe características como os chifres, os pés de bode e o rabo, pertencentes ao deus grego Pan. Você já ouviu o deus grego Pan? Pesquise aí na internet, veja aí quem é Pan, e você vai ver que é a cara do tal diabo criado pela Igreja Católica, né? É o deus Pan. A entrada do cristianismo nos países celtas, ao norte da Europa, contribuiu para reforçar esta imagem próxima do deus Cerno, a versão caricata do diabo como um serzinho vermelho e chifrudo, é consequência daquilo que o cristianismo procurava combater no início do cristianismo. Abafar, o cristianismo procurava... Assim, o cristianismo, como foi criado, ele precisava abafar as outras religiões. E o que é que ele faz? Ele pega os deuses das outras religiões e transforma em diabo. Assim foi com os hebreus, com os judeus, né? Inclusive o Deus do próprio judeu, da Bíblia. Porque a Gênesis, o próprio começo da Gênesis tem dois deuses. O primeiro é o El e o segundo é o Yahvé. São duas Gênesis, duas criações. Você pega o primeiro capítulo é um, pega o segundo é outro. Por que se repete? Porque rebobina a fita. A questão é muito fácil. A Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em mais de 500 anos. E aí o El foi substituído por outro Deus que chegou e se juntou a essa cultura. E aí tomou o lugar do El e agora é o Yahvé. Simples, tá? E inclusive no próprio hebraico mostra que está lá junto El e o Yahvé, tá? Ou seja, as crenças grego-romanas, inclusive pra você ter ideia, os romanos quando criaram o Cristo, o próprio Império Romano, por ter invadido, já falei, centenas de cidades, tinha suas próprias divindades. E essas divindades, também romanas, pertencentes ao próprio povo romano, agora romano, dominado por eles também abafaram. Porque agora terias que se seguir o cristianismo. As outras sociedades eram transformadas em paganismo. Pagão tinha que pagar o Império Romano. Tá? Os romanos criaram o cristianismo para abafar as diversas crenças que dividiam o Império Romano. Nos embates de culturas, embates de cultura, né? Cada sociedade tinha sua cultura, sua própria divindade. E no caso específico de religiões, os símbolos da religião dos outros serão postos como algo extremamente ruim e malévolo. Tá? Agora, os símbolos da religião dos outros é extremamente ruim e malévolo. Vai entendendo como se colocou o diabo que você morre de medo. Se mija, se caga nas calças aí, né, crente? De um ser que não existe. Tenha mais medo de homens. Tenha medo desses que se parecem bonzinhos aí com a bíbliazinha debaixo do braço, sabe? Marginais que outrora mataram, roubaram, estupraram e agora vão dar testemunho na igreja para fazer propaganda para um ser que jamais existiu. Quando na realidade ele apenas está aí se escondendo das próprias divindades que fizeram. Sabe? Quando você tem caráter moral, que vê que está fazendo algo errado, você não precisa de religião para te dizer isso não, sabe? E quando você precisa de religião, isso demonstra que você não tem um pingo de caráter. Tá? Dessa forma, Satanás ganhou adereços de quem se estava combatendo, o paganismo. Concretamente, o cristianismo, ao combater a religião grega e também a romana, coloca chifres no diabo por conta do deus grego Pan, uma figura representada como meio homem, meio carneiro, chifrudo, que seduzia as jovens, né? As virgens. Da mesma forma, usa o tridente para combater Poseidon, o deus grego dos mares. Poseidon, na mitologia romana, é Netuno para os romanos.
pois o tridente era o símbolo desses dois deuses, dessas duas divindades. Essa dicotomia acontece até os dias de hoje. Um exemplo típico disso é como algumas igrejas cristãs identificam a figura de Exu, a divindade da religião africana dos iorumbanos, como um demônio, né? Claro, é de outra religião, por sinal, eles também acreditam em Jesus Cristo, mas não é católica, apostólica, romana ou crente, não é? Mas aí são considerados demônio. O Exu é demônio para a Igreja Católica, né? É aqui uma divindade do Iorubanos. As representações culturais da figura de Satanás são recorrentes desde a Idade Média. No cinema, o filme O Exorcista, de 1974, foi um divisor de águas. Ele marcou a filmografia subsequente. Há uma imagem feita entre 1471 e 1475 do autor conversando com São Teófilo de Adana. O diabo mostra um livro a São Teófilo e esta é a primeira pintura a simbolizar um pacto com o tal do diabo, né? A origem hebraica da palavra Satanás significa apenas acusador ou adversário, tá? Suas ocorrências mais antigas, portanto, não aludem a uma figura oposta a Deus, muito menos a algo que personifique o mal, tá? A palavra simplesmente seria como se fosse, ela era simplesmente o acusador, como se fosse nos dias de hoje um promotor de justiça, tá? Era uma palavra que significava isso. Satanás é como se fosse hoje um promotor de justiça, é o cara que acusa, né? É o que representa o Estado, que acusa, né? As palavras diabo e demônio são legados da influência grego sobre o cristianismo, assim como o inferno. Já falei, inferno vem lá do hebraico, que significa sepultura. Quando traduzem para o grego, aí transformam-se no Hades, que é um inferno ali da mitologia grega, onde existe o Hades que toma conta de um lugar, e onde o fogo toma conta, a mesma coisa lá do inferno de Anubis, no Egito, tá? Demônio, outra palavra demônio, ou daimon, significa força, impulso, e passou a ser identificada como força negativa, quando na realidade significa apenas, era uma palavra que para se referir à força, a impulso. Aí transforma em força negativa, né? Então vamos juntando as palavras para confundir a cabeça das pessoas. Já diabo ou diabolos é divisor, o que causa divisão. Uma pessoa, vamos supor, diabo, divisor, o que causa divisão. Então seria diabo, sabe o quê? Um vizinho seu que não presta, sabe? Que vive infernizando a tua vida, sabe? Tirando tua paz, não te deixa tu em paz. Um amigo de trabalho que quer te prejudicar, sabe? E por aí vai. Isso é o diabo, rapaz. É a pessoa que quer causar, né, na tua vida. Causar divisão, causar confusão, sabe? O contexto da Idade Média foi favorável para a criação de Satanás, né? A vida humana estava sempre sob ameaça, veja aí. Só o contexto ali daquela época já foi o suficiente para as pessoas acreditarem nisso. Só que evoluímos, meu amigo. Acordem, né? A internet está aí para vocês estudarem, aprenderem e sair desse casulo religioso, dessa armadilha perversa que é o sistema religioso, sabe? Agora, o contexto da Idade Média propiciava isso, claro, né? Veja só. Os fardos cotidianos eram pesados. Imagine, naquela época não tinha tecnologia, não tinha água encanada, não tinha eletricidade. Por quê? Porque o Deus bíblico jamais teve a capacidade de dar isso. Só dava regras perversas, nunca deu um comprimido de cibalena para ninguém. Agora eu estou mentindo? Crente, aí tu, na tua ignorância, né? Na tua ignorância tu vem dizer que Deus deixou a inteligência para o homem criar a ciência. A ciência só tem de um pouco tempo para cá, rapaz. 100, 150 anos para cá. Aí o Deus bíblico deixou aquele povo todinho morrer de peste, de gripe, sabe? De qualquer besteira que tinha. E só agora que veio dar inteligência ao homem? Ah, paz, tenha paciência, né? Olha, você diz, né, que os dinossauros, Deus colocou para testar a tua fé. Eu digo que, crente, o teu Deus colocou vocês aqui para testar a nossa paciência e inteligência, sabe? Porque lidar com gente tão ignorante como vocês, e aí vocês ficam pé da vida, entra aqui no canal com ameaças, o escambau, né? Não tem argumento, o argumento que tem é falácia perde para a lógica e a razão, tá, crente? Então não adianta. Então os fardos daquela época eram muito pesados, né? Imagina o trabalho, né? Braçal ali, muito braçal mesmo. Isso aqui é a época do feudal, né? A época ali, né? Onde era mão de obra mesmo, né?
tinha tecnologia nenhuma não, porque o Deus bíblico, eu repito, é um Zé Ruela, não tem poder pra merda nenhuma, tá? Esse Deus bosta. E não precisa você vir tirar uma de advogado aqui, vir defender esse Deus bíblico e esse Jesus, não, porque aí você prova mais uma vez a ineficácia, a inexistência desses bostas Zé Ruela, tá? A morte era um guia constante e os moribundos se questionavam para saber se poderiam esperar a vida eterna após a morte ou as torturas do inferno, que é uma farsa, né? Mas já colocaram o inferno na cabeça das pessoas para terem medo, assim como agora vem formando o diabo para terem cada vez mais medo e levantar cada vez mais o poder da igreja, né? Que os moribundos, e tinham muitos, sabe por quê? Porque, crente, o Deus bíblico não deu remédio algum para aquele povo, o povo morria cedo, morriam jovens. Sabe, a média de idade é bem jovem, a média de idade só é alta lá no começo da agenda. Sabe para quê? Eu vou te explicar para quê. Para dar a entender, né, a geração do Cristo, que o Cristo teria nascido na 40ª geração, sabe? Aí por isso que dão a Adão 930 anos, né? A Enoque 700 e tantos anos e por aí vai, sabe? O povo vivia pra caramba, sendo que é tudo mentira, tudo farsa. Eu vou mostrar um vídeo aqui, pessoal, vocês vão ver a farsa dos judeus. Eu vou mostrar um vídeo, me aguardem. Eu tô devendo um monte de vídeo, né? Inclusive o da serpente também, sabe? Vou mostrar que a serpente era adorada, era um deus adorado, por isso que colocaram lá na Bíblia como sendo demônio. Mais uma farsa, né? O medo do além era tão presente e tão físico que era acompanhado de um temor religioso profundo. Viu aí? O medo do além. E até hoje as pessoas têm um medo tão grande do desconhecido, né? Que passam a acreditar nessas fantasias, ainda hoje, né? Apesar de tanta tecnologia, né? E aí entra o sistema religioso, né? Para, né, manter você algemado ali. A pior escravidão que tem é a escravidão mental, sabe? Ninguém poderia escapar do julgamento final, mas eram tidos como certo trabalhar durante a vida para a salvação. Mas salvação de quê, rapaz? Não existe salvação de nada, não existe salvador algum, rapaz. O único salvador que existe é ali, o estado da Bahia, né? É um estado, né? É uma cidade. Foi assim que o juízo final se tornou o predileto dos tímpanos. Tímpanos são arcos situados acima das entradas das igrejas, transformando-os num grande vetor monumental, uma grande invenção da arte romana. Ali, Deus é colocado em paralelo ao diabo, a ameaça constante do mal se apossando de pessoas. Ou seja, colocaram ali, né, nos tímpanos, na entrada da igreja, sempre Deus de um lado e o diabo do outro, aquela batalha eterna, a dualidade eterna. Para quê? Para que você lembre que você tem que estar do lado da igreja, né? Porque do outro lado é o lado do mal, né? Deus bíblico que criou tudo, o universo, né? Aí cria um inimigo para ele mesmo, né? Tudo fantasia. Rapaz, tá de brincadeira tu acreditar nisso. Eita danado. Os sermões dos padres visavam amedrontar usando a condição humana, o medo da morte, às vezes em excesso, representando artisticamente o destino das pessoas sobre paredes pintadas. Pintavam ali para amedrontar. Juízo final, não à toa, é considerado o principal afresco, a principal pintura da carreira do renascentista Michelangelo. Entre 1535 e 1541, o artista toscano pintou na Capela Sistina, no Vaticano, a representação artística do julgamento de Deus narrado no livro de Apocalipse. Existiam em diversas culturas vários tipos de demônios. No Egito, havia o monstro Amut, híbrido de crocodilo, leopardo e hipopótamo. A cultura mesopotâmia tinha referências a esses seres bestiais. Quanto à cultura hebraica, que influencia diretamente ao cristianismo, encontramos menções a Lilith, monstro feminino de origem babilônica que, na tradução hebraica, transforma-se em demônio feminino com rosto de mulher, longos cabelos e asas. Pessoal, a Lilith, também prometi fazer um vídeo e vou, né? É uma questão de tempo. A Lilith está na Cabala judaica, ela foi a primeira mulher de Adão. Ela seria a primeira feminista que ela rebelou-se, né, ela não queria se rebaixar ao Adão, ela tendo nascido junto com ele, não queria se rebaixar a ele, então Deus
foi a transformou num demônio, isso aí na imaginação, né? A baniu e ela foi transformada num demônio. Ela também está no Alcorão, tá, pessoal? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço demais a atenção. Você crente que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, não sabia de merda nenhuma quando criou a humanidade e até fica perguntando, né? Tudo que ele faz quando termina e diz e viu Deus que era bom, né? Então logo ele não sabia de nada porque ele não tem onisciência. Você diz que ele é onipresente, está em todos os lugares, mas você precisa ir para a igreja, né? Você diz que ele é, né, onipotente, mas ele não tem poder para levantar uma azeitona do chão. Eu sinto muito, crente, sabe? Você vai morrer de velhinho, né, orando, e esse ser imaginário jamais vai aparecer, nem tampouco Jesus Cristo, né, voltará porque não foi para lugar algum. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.